sido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 1, o 2 e o 3. Esses estudiosos viram sinais e vieram para adorar. E na sua longa viagem, eles levaram presentes para o recém-nascido rei dos judeus. 2 anos de investimento para se apresentar a Jesus. Eles pouco sabiam sobre Jesus. Pouquíssimo sabiam sobre a possibilidade de encarnação. Não sabiam quem era o único Deus, nem a ele serviam. Mas eles viram sinais, não adoraram os sinais que viram, mas se moveram por conta do que viram, com o propósito de adorar o que veriam. E fizeram isso. Julgaram que um rei nasceria na cidade do rei. E o rei não nasceu na cidade do rei, nem no berço do rei, nem nasceu onde nascem os reis. Orientados pela palavra, eles foram até o lugar onde nasceria o rei dos reis. E lá chegando, adoraram um menino. E levaram presentes para aquele menino. Nós vimos sinais do Natal. Se você dormisse muitos meses e acordasse nesta semana, você saberia que é Natal assim que você se locomovesse nas ruas, ou entrasse em qualquer comércio, ou entrasse em qualquer igreja. Você iria descrever, iria dizer, é próximo do Natal, porque eu vejo sinais disso. Muito bem. Você tem mais conhecimento acerca do Natal do que aqueles magos. Muito mais conhecimento. Você tem mais experiências com o natalino do que aqueles magos. E por conta do pouco conhecimento ou de quase nenhuma experiência que eles tinham, eles vieram com um propósito único: adorar. E falaram para outro rei, dizendo: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos e viemos para adorar. Nós queremos adorar aquele que nasceu. Nós temos mais experiências e mais conhecimento. Muito bem. O que nós viemos fazer aqui? Pense um pouquinho, não quero que você responda. O que você veio fazer hoje aqui? Assistir um culto? Os que estão na internet, qual é o propósito? É de assistir mesmo um culto, como quem assiste uma peça, como quem assiste um filme. Depois de assistir, você pode dizer: eu gostei, não gostei. Indiferente. Se você veio para assistir, você tem então a condição de dizer. Mas se você veio para participar, se você veio para se envolver, se você veio para adorar, então adore. O que você trouxe como expressão de adoração? Aqueles homens investiram nisso, 2 anos de suas vidas.
E diz o texto que eles voltaram, depois da adoração, por outro caminho. Outro caminho. Vieram, adoraram e mudaram a rota. Foram para casa por outro caminho. O desejo do meu coração é a mesma coisa. Que você veja os sinais, venha para adorar e volte por outro caminho. E diga para ele, viemos para adorar. Eu trouxe algumas coisas para o Senhor como expressão de adoração, como presente. Eu trouxe. E eu quero então ofertar ao Senhor isso que eu trouxe. Eu não vim assistir um culto. Não. Não. Nós viemos nos envolver, participar, adorar. Viemos nos render. É isso que viemos fazer. Eu quero convidar você, portanto, para fazer assim. Quem deseja assim proceder, eu convido a que se levante, por gentileza. Não diante de mim, mas diante do Rei Jesus. Porque ele veio. E se ele veio, merece a nossa adoração. Merece o nosso culto. Diga para ele o que você veio fazer. Ele está presente. Porque ele disse, quando 2 ou 3 se reunirem, eu estaria lá. Então ele está presente. Ele está presente porque ele disse que estaria todos os dias até a consumação. Uma vez que a consumação não aconteceu, ele está presente. Ele está presente pelo seu Espírito. Ele está presente porque é culto. Ele está presente porque o objetivo desta reunião é para adorá-lo. Ele está presente. Então diga para ele o que você veio fazer. E fale o que você trouxe para ele. Tá bom? Vamos fazer isso agora? Eu vou dar a você 20 segundos de silêncio do seu coração para que você diga o que veio fazer e o que você trouxe para ele, como expressão de adoração. Tá bom? 20 segundos. Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, o teu Filho, nós nos aproximamos. O desejo do nosso coração é te adorar, é te bendizer. Nós reconhecemos quem o Senhor é e reconhecemos quem nós somos. E por conta destes dois reconhecimentos, nós nos rendemos. Não há o que fazer a não ser nos render ao Senhor. Nós trouxemos algumas coisas na nossa alma como expressão de gratidão e louvor ao Senhor. O Senhor sabe como foi o ano e a expectativa da nossa alma em função deste culto, deste ajuntamento. O Senhor sabe, mas nós, entendendo que o Senhor sabe, queremos dizer para o Senhor da nossa gratidão. Queremos dizer para o Senhor do nosso louvor e que viemos para te adorar e para te bendizer. Temos falado para a nossa alma te bendizer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Abençoe o ajuntamento aqui, Deus querido. As mentes e os pensamentos trazemos cativo ao Senhor para que o Senhor seja tudo em todos nós. Abençoe esse culto com tua presença bendita. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Amém. Muito obrigado porque você veio. Muito obrigado pelo propósito que te trouxe aqui. Muito obrigado. Vamos adorar o Senhor com alegria, com gratidão. Vamos bendizer o seu nome, cantar a Ele louvores, porque Ele
veio morar conosco. Jesus é Deus presente em nós. Amém? Glória a Deus. Podem sentar-se, por favor. Teremos 2 louvores agora. Depois uma leitura bíblica e o especial de Natal. Queria convidar aqueles que puderem, se coloquem de pé. Nós saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. E nós vamos adorar a esse Jesus, que é o alfa e o ômega, o princípio e a razão de todas as coisas. E porque ele veio, nós estamos aqui. Não há outro, não há outro como tu, soberano, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Ele é o alfa, és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és, Jesus, tu és Jesus. Não há outro como ele. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel, soberano e fiel. Não há outro como tu. Somente ele reina, reina sobre a terra e céu.
Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Aleluia, aleluia. Ele é tudo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e fim. Nós adoramos esse dia em que o bebê nasceu, mas nós sabemos que não é mais um bebê na manjedoura. É aquele que veio, que viveu e venceu. E nós vamos continuar adorando ao Senhor com um hino de Natal. Surgem anjos proclamando ao alfa e o ômega, que nós, como o pastor falou, conhecemos melhor do que o que eles tinham noção. Mas eles deram crédito e ouvido à voz dos anjos e foram ver e adorar o recém-nascido rei dos judeus. Então nós vamos cantar o cântico Surgem Anjos Proclamando. Surgem anjos proclamando paz à terra e a Deus louvor. Vão seus hinos ecoando nas montanhas ao redor. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas. Vão-se alegres os pastores ver o infante celestial e acrescentam seus louvores ao louvor angelical. Glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória a Deus nas alturas.
Amém. A igreja pode se sentar. João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3. Veja a expressão do Natal neste texto, João 3, versículo 16, até o versículo 21, apenas a leitura. João 3, 16 até o 21, mesmo assentados, mas com a devida reverência por tratar-se da palavra de Deus. Mentes e sentimentos cativos a Ele, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não sejam arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Nós vamos apresentar agora cânticos, louvores ao nosso Deus, por ser o Senhor quem o Senhor é, e por ter feito em nosso favor o que o Senhor fez. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. E esse especial de Natal, ele está sendo ensaiado desde agosto. E nós queremos apresentar ao Senhor como expressão de adoração e louvor a Ele. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, mesmo assentados. Bom e eterno Deus, obrigado, porque o Senhor veio morar na nossa realidade. Viveu como nós, limitado como nós. Teve fome e sede como nós. E nós queremos te bendizer, porque não como nós, o Senhor não pecou. Não houve falha na tua conduta, pecado algum em teu testemunho. E por isso o Senhor pôde morrer por nós e pagou alto preço pelo nosso pecado. E o Senhor venceu a morte e ressuscitou e conferiu a nós vitória. Por isso nós estamos aqui para bendizer o teu nome, para agradecer ao Senhor pelo que o Senhor é e pelo que o Senhor tem feito. Abençoe, ó Deus querido, este especial de Natal. Abençoe a expressão de louvor de cada criança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você, Belém, na terra de Judá, não é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. A estrela anunciou onde se encontrava este governante,
E diante de tão diferente evento cósmico, magos iniciaram sua peregrinação com o objetivo de poder prestigiar aquele que guiaria o povo de Israel. As Escrituras e as profecias anunciavam e apontavam para esse momento que havia de mudar todo o rumo da história, pois Deus se encarnou e, como dito por Isaías, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ansiando o seu destino, os magos sabiam que eles haviam de encontrar aquele que era aguardado há muito tempo e, conhecendo seus atributos, imaginavam como seria o momento quando, finalmente, encontrariam o rei. Aquele que estaria sentado no trono para todo o sempre era digno de toda a glória, honra e graças. E todo aquele que olhasse para aquela criança haveria de se prostrar, adorando a Cristo por quem ele é. Quando olhar Jesus
Após um encontro com Herodes, na expectativa de encontrar o rei, retornaram sua jornada, que ainda era guiada pela brilhante estrela, e alegraram-se ao perceber que seu destino estava mais próximo do que nunca. Com grande e intenso júbilo, se dirigiam à pequena Belém, cantando e regozijando-se pelo tão esperado momento em que se encontrariam e poderiam olhar aquele que tanto esperaram, o Rei dos Judeus. Uma longa jornada foi percorrida até esse instante, e ao entrarem na casa, os magos puderam ver o menino no colo de sua mãe e logo o reconheceram como aquele que era o rei. A reação natural foi a de se prostrar e adorar aquela pequena e bela criança, entregando a ele e seus pais para os presentes que haviam trazido, ouro, incenso e mirra. Adorar o rei. Essa foi a ação dos magos ao ver Jesus.
Alegres e satisfeitos por seu encontro, os magos completaram sua jornada. Eles cumpriram seu objetivo, conhecendo e adorando ao Rei. Durante o retorno para sua terra natal, uma certeza lhes encheu o coração. Aquela criança haveria de abençoar todas as famílias da terra, e juntas elas poderiam adorar ao menino Jesus, o Rei dos judeus e de toda a terra, cantando-lhe glórias. Hoje podemos ver o cumprimento dessa grande verdade. As famílias da terra são abençoadas por meio de Jesus. Famílias de todas as tribos, povos e raças que creem em Jesus se reúnem para adorá-lo. Vovôs e vovós, papais e mamães proclamam o Salvador Jesus para as gerações futuras e com o coração quebrantado e contrito louvam o Senhor. Natal é tempo de lembrar que a promessa foi cumprida. O Salvador chegou e seu reino é eterno. Louvemos a Jesus. Muito obrigado. Não precisa não. Nossa gratidão, nosso reconhecimento por toda a dedicação do Sarah Kallen, dos pais, da direção deste coral. Desde agosto que eles ensaiam isso. Ensaiar crianças não é muito fácil. Há uma dificuldade imensa. Porque tem dias que as crianças estão bem dispostas, mas os pais não estão. Aí então as crianças querem vir, mas os pais não estão dispostos. Então não é uma tarefa fácil. A nossa gratidão
Muito obrigado, Débora, e a toda a sua equipe. Obrigado aos pais, obrigado às crianças, muito obrigado. Quero convidá-los a colocarem-se em pé. Nós estamos celebrando o Natal e queremos ouvir o que Deus tem para nós também na exposição de sua palavra. Nós convidamos o pastor Vinícius para que nos trouxesse a palavra. Ele estaria hoje cedo lá em casa, por conta disso também nós o convidamos. E pode vir, meu irmão. Ele vai nos trazer a palavra de Deus, nós vamos ouvir. Também seremos edificados na exposição da palavra. Ele veio e trouxe o Elias. E trouxe a Débora. E junto com eles veio o pastor Yuri e a sua esposa. Bendito seja Deus por vocês. Bendito seja Deus. Daqui a pouco eu faço menção das nossas visitas. Tá bom? Vamos orar. Obrigado por ter aceito. Bondoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós oramos e louvamos e a quem pertencemos, neste momento confirmamos sob os teus cuidados, pastor Vinícius, teu servo, e suplicamos que o Senhor o abençoe e por ele abençoe esta congregação. O que o Senhor falou a ele, fale por ele e a nós. E conforme o Senhor o edificou, edifique por ele e a nós. É a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Deus te abençoe. Os irmãos podem sentar. Graça e paz. Um prazer estar aqui com vocês. Acho que tem 1 ano da última vez que eu preguei aqui, né? E passou rápido. E Deus tem abençoado esta igreja e igualmente tem nos abençoado também ali em São Paulo. Tá dando para me ouvir aí? Sim? Tá certo. Então, sentimento de muita gratidão a Deus por celebrar Jesus com vocês nesse dia. Receba o nosso abraço. No final do culto a gente bate mais papo, tá bom? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 até o verso 14. Vai meditar um pouquinho nesse texto, aproveitando essa celebração de Natal. Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Eu vou ler, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Apenas até aqui. Irmãos, no período de Natal, nós vemos a cidade iluminada. As casas recebem luzes especiais, os shoppings
os ônibus na rua e a cidade fica toda ela iluminada. O Natal é marcado também pelas luzes que surgem nesse período. E eu queria perguntar para você, qual que é a relação da luz e do Natal? O que tem a ver nessa época do ano, tantas luzes surgirem nas nossas casas, nas ruas, nas repartições públicas, nos parques? Certamente, se você for cristão, você sabe que isso tem a ver com o nascimento de Jesus. A decoração mostra isso, não é? Afinal, no dia que ele nasceu, uma estrela anunciou o seu nascimento nos céus. Anjos surgiram em meio à escuridão da noite nas campinas de Belém. E a glória de Deus apareceu aos pastores. E então, de fato, a luz surgiu. Mas, com certeza, a luz e o Natal têm muito mais relação do que apenas isso. Quando nós olhamos as Escrituras, havia várias promessas de que um dia a luz brilharia no mundo. Zacarias, o pai de João Batista, no seu cântico, na sua oração, ele diz em Lucas 1, 78 e 79, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem em trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Zacarias anuncia que o sol nascente irá brilhar. Ele está, com certeza, citando o profeta Isaías, que 700 anos já havia declarado isso. Isaías 9:2, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9:2. Mais à frente ele vai dizer a razão pela qual a luz passou a brilhar na escuridão. E a razão era porque um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa é a razão pela qual a luz um dia brilharia onde havia trevas. O profeta Malaquias, terminando o Antigo Testamento, também faz uma profecia relacionada ao sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. É por essas razões que o Natal, ou seja, o evento do nascimento do Filho de Deus entre os homens, tem a ver com a luz. Porque, de fato, o Natal é a boa notícia de que Deus se fez homem, trazendo luz à escuridão. Essa é a grande notícia do Natal. Se nós pudéssemos publicar isso numa rede social, seria isso a manchete principal. Num jornal digital, né? Afinal, não existem mais jornais impressos. O Natal é a boa notícia de que Deus se fez homem, trazendo luz à escuridão. Essa é a notícia do Natal. De fato, o Evangelho de João diz que Jesus é a luz do mundo. Jesus se declara assim: eu sou a luz do mundo. Obviamente que quando João utiliza essa palavra luz e trevas, luz como contraste de trevas, ele está ele está dando para nós uma forma de expressar que existe uma escuridão, uma cegueira, uma falta de entendimento e uma vida vivida em pecado que só pode ser mudada, que só pode ser transformada quando a luz chegar. E a luz é Jesus Cristo e a mensagem que ele traz, iluminando, clareando, trazendo então entendimento àqueles que estavam perdidos. Esta é a mensagem do Natal. E João começa o seu evangelho explicando isso para nós. Nesse texto que lemos, que é chamado de prólogo ou introdução do evangelho de João,
ele já nos dá as pistas de tudo que ele vai escrever no restante do Evangelho. E aqui, do verso 1 ao verso 3, ele vai explicar quem é esse que nasceu, quem é esse que se tornou homem e vive entre nós. E ele vai dizer que este era aquele que estava com Deus no princípio. E ele está pensando aqui na criação. João está dizendo que no princípio era o verbo. A palavra aqui é a palavra logos, que poderia ser melhor traduzido como palavra. No princípio era aquele que é a palavra. Esta palavra estava com Deus. Aquele que é a palavra era Deus. João está estabelecendo que aquele de quem ele vai falar não é simplesmente um homem que surgiu trazendo informações simplesmente, pregando como outros pregadores, mas aquele que estava surgindo era de fato Deus em forma humana, Deus encarnado, Deus que se fez homem, o Deus eterno, o Deus que criou todas as coisas. Foi esse que se fez homem. E é isso que João está dizendo aqui. No princípio estava com Deus, e no princípio era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, sem aquele que é a palavra, que João vai dizer que é Jesus Cristo, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele então vai mostrar que este que nós celebramos o seu nascimento é o Deus eterno, o Criador de todas as coisas e também aquele que revela o Pai. É por isso que ele é chamado de a palavra, o Logos de Deus. A palavra é aquilo que revela, que comunica, que dá a nós a chance de entender aquilo que outras pessoas estão querendo expressar. A palavra tem esse uso e Jesus é chamado de a palavra de Deus, aquele quem revela o Pai. No verso 18 do capítulo 1, você vai ver que o apóstolo João escreve: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. O Deus unigênito é a palavra que se encarnou, é aquele que estava com Deus. Portanto, João estabelece aqui no início já a identidade daquele que vai, sobre quem ele vai falar no restante do texto, no restante do seu evangelho. E aí então, no verso 4 em diante, é como se João tirasse os olhos de Jesus na eternidade ou na criação do mundo e trouxesse os nossos olhos para a história. E ele vai dar um baita de um spoiler aqui sobre o que vai acontecer no ministério de Jesus. Tem gente que não gosta de spoiler, né? Mas João fez isso, ele deu um baita de um spoiler aqui. Mas a intenção é que você leia, para que quando você for lendo o Evangelho, você já entenda exatamente aquilo que ele está revelando. E o spoiler que João dá é o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra a luz. Ele dá um resumo do ministério de Jesus. Jesus é aquele que traz a luz, que traz a manifestação da glória de Deus no mundo em trevas. E essa luz se depara com as trevas, com a sombridade do mundo em que os homens vivem. E a luz triunfa sobre as trevas. A luz vence as trevas. É isso que João inicialmente está dizendo para nós. Então, quando nós estivermos lendo o Evangelho de João, nós precisamos nos atentar ao fato de que desde o início ele já declara que a luz venceu as trevas. O Filho de Deus encarnado vence o mal e o pecado, inclusive a morte. Isso está aqui na semente da introdução do Evangelho de João. E ele então quer fazer essa relação de aquele que traz a luz, que vence a escuridão das trevas. Parece-me que João tem em mente a criação do mundo. Porque, para pensar, lá em Gênesis capítulo 1, diz a Escritura que no princípio criou Deus os céus e a terra.
A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Não é curioso que Deus, pela sua palavra, traz luz à escuridão? E agora, a palavra encarnada vem ao mundo trazer luz à escuridão. Mais uma vez, Deus intervém na história e na realidade para trazer luz onde há escuridão. É maravilhoso saber que Deus usa a sua palavra para trazer luz. Luz aos nossos corações, luz à nossa realidade. Ele usa a sua palavra. É pela palavra que a luz vem. É pela palavra que vem o entendimento sobre Deus. É pela palavra que nós conhecemos a Deus como Ele deseja ser conhecido. Não é simplesmente pela nossa experiência. Não é simplesmente pela tradição que nos ensinaram. Mas é por sua palavra. A palavra que Ele declarou na criação. A palavra que se encarnou na história. E a palavra que está registrada para nós nas Escrituras. Ele age, Ele faz, Ele tira a escuridão por meio da sua palavra. Esse é o padrão em toda a Escritura. Quando você estiver num dia de trevas, num dia sombrio, saiba que o que vai trazer luz à tua vida é aquilo que Ele declarou em sua palavra. Porque é assim que Deus age. Essa palavra que traz luz ao mundo é testificada por um homem chamado João. Do verso 6 ao verso 9, o apóstolo João vai falar sobre um outro João, o João o Batista, o primo de Jesus, o filho de Zacarias e Isabel. Esse João vem como mensageiro daquele que vai brilhar sobre o mundo. Ele não é a luz, como João registra aqui, mas ele testifica da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Veja que todo o texto está falando sobre luz, sobre iluminar, sobre trazer luz. E é isso que Jesus faz. João testifica a respeito de Jesus. No Evangelho do apóstolo João, nós temos pelo menos 7 ocasiões em que Jesus é testificado como Deus. E João escreve isso para que cada um de nós creia que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhamos vida em seu nome. Esse é o propósito do Evangelho de João. O fato de saber que Jesus traz luz deve nos levar a pensar. Se Jesus traz luz, é porque a humanidade, então, está em escuridão. Ninguém acende uma luz onde há claridade, né? Na verdade, você apaga a luz quando tem claridade. Durante a noite, nós acendemos as luzes de casa e durante o dia nós apagamos as luzes. Porque a luz só tem utilidade onde há escuridão. E uma pequena luz é capaz de iluminar parte da escuridão e vencer a escuridão. De fato, o que João está comunicando para nós é que o mundo vive em trevas. No verso 9, ele vai dizer isso: a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. A gente precisa entender o significado da palavra mundo aqui nesse texto. Quando João diz assim: a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Verso 10, a palavra eterna estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Nós temos aqui algo curioso no texto. Por 2 vezes, João utiliza a palavra mundo para se referir ao mundo criado, ao mundo que Deus fez, a criação. É por isso que ele diz que o mundo foi feito por intermédio dele. Ele veio ao mundo, ele veio à realidade, ele veio à obra que ele mesmo tinha feito. É um mundo, nesse sentido de mundo criado. De certa forma, um sentido neutro da palavra mundo. Ele não está dizendo que é bom, que é mal, ele está dizendo que é o mundo que Deus criou. Então,
a luz veio a este mundo foi feito por intermédio dele, mas este mundo não o conheceu. E aqui a palavra mundo tem um significado diferente. Aqui a palavra mundo tem um significado específico. Mundo, no verso 10, o mundo não o conheceu, significa que os homens se juntaram e formaram uma verdadeira sociedade a despeito de Deus, se rebelaram contra as ordens de Deus e criaram o seu próprio mundo. Então, mundo aqui significa o homem em inimizade contra Deus. Uma sociedade espiritual dos homens que habitam na criação de Deus, mas que usurpam a criação para si, excluem Deus e distorcem, pervertem, desviam tudo aquilo que Deus criou. Então, o mundo é a sociedade espiritual dos homens em rebelião contra Deus. É assim que João descreve o mundo em várias partes do seu evangelho. É por isso que diz que o mundo não o conheceu. O mundo, na verdade, odiou a Jesus. O mundo odeia tudo aquilo que vem de Cristo. E o mundo odeia os discípulos de Cristo, porque Cristo é uma ameaça para aqueles que tomaram para si aquilo que não pertencia a eles. Essa sociedade espiritual que os homens fundaram e que relegam a Deus, que excluem Deus, que dizem em seu coração não a Deus e que institui uma forma de viver, uma forma de ser, uma forma de pensar que é contrária a Deus. Este é o mundo. Incrível que, embora esse mundo faça grandes propagandas a respeito de si mesmo, como um lugar maravilhoso, cheio de pessoas maravilhosas, que vivem as suas vidas maravilhosas, na verdade, isso é propaganda barata. O mundo, na verdade, está em trevas. O mundo, na verdade, não é um lugar agradável para se criar os filhos. Não é um lugar seguro. O mundo, na verdade, é mau, é perverso. Se nós pudéssemos falar aqui das mazelas do mundo, nós ficaríamos a noite toda falando. Nós vemos guerras e mais guerras. Nós vemos a violência, a fome, no mundo que tem tecnologia suficiente e dinheiro suficiente para alimentar todo mundo. Nós continuamos lidando com a fome, com as terríveis desigualdades, com pessoas usando pessoas, um mundo em que Deus é deixado de lado. Tudo isso faz parte desse sistema, dessa organização social que exclui Deus. É isso que é o mundo no Evangelho de João. Mas é interessante demais saber que é a esse mundo em trevas, por causa do pecado, por causa da rebeldia, por causa de achar que poderia tomar para si as rédeas das suas próprias vidas e excluir Deus, é para esse mundo que o Pai envia o seu Filho. É para esse mundo. Quando o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele está dizendo para este mundo. Porque é este mundo que está em trevas. É esta sociedade dos homens espiritual que está em trevas. Que está no engano do pecado. Que está sem conhecimento de Deus. Que vive as suas vidas a despeito de Deus. É a esse mundo que Deus envia o Filho para iluminar. Mas esse mundo não o conheceu. De fato, nem mesmo os judeus o conheceram. Verso 11 diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. O mundo é um lugar de judeus que não creem e de gentios que não creem. O mundo é um lugar de todos aqueles que, vendo a luz, rejeitam a luz. E por que rejeitam a luz? Nós lemos em João capítulo 3, os homens amaram as trevas mais do que amaram a luz, porque as suas obras eram más.
Porque quanto mais perto da luz, mais visíveis se tornam as nossas obras. E aqueles que rejeitam a Cristo, o rejeitam, não porque acham que não há nenhuma racionalidade em crer no Evangelho, não porque acham simplesmente que existe uma teoria melhor que explica o mundo. Quem rejeita a Cristo, no fundo, rejeita porque tem um problema pessoal com Deus. Ele é a luz, ele manifesta a glória de Deus, ele manifesta a verdade de Deus. E ao manifestar a verdade, isso mostra as nossas mazelas, isso mostra o nosso pecado, isso mostra as nossas imperfeições. E diante dessa terrível visão que nós temos de nós mesmos, a partir da luz de Cristo, então nós amamos as trevas e rejeitamos a luz. Esse é o grande problema da humanidade. E por vezes o nosso grande problema. Nós achamos que nós não somos tão maus assim. Nós achamos que nós não somos tão pecadores assim. Não é mesmo? Você, na noite de ontem, de Natal, comeu chester, peru, lombinho, um monte de coisa, salada maionese, salada não sei o quê. Você encheu a barriga e você diz assim: eu nem queria comer isso, mas assim, as pessoas gostam, né? Então eu fiz essa comidinha. Você sabe que você não pode comer, mas você foi lá e comeu. Mas você não admite isso. Você não admite que você foi glutão. Você não admite que você é capaz de fazer isso. Você simplesmente diz: todo mundo faz assim. Todo mundo exagera um pouquinho no final do ano, né? Todo mundo tem esse tipo de comportamento. Todo mundo. Nós somos peritos em justificar o nosso próprio pecado. A gente diz assim: é a minha personalidade, eu fui criado desse jeito, eu fiz isso porque, olha o que aconteceu antes, ele me bateu primeiro, ele me fechou primeiro. Mas pior do que tudo isso, queridos, é que o pecado, mais do que uma ação em si, o problema do pecado é a disposição natural no nosso coração contra Deus. Esse é o maior problema do pecado. Porque quando a gente decide pecar, nós estamos dizendo que o Criador não sabe o que faz, que eu é que sei o que é melhor para a minha vida, que eu é que sei como eu devo me comportar, que eu é que sei quando eu posso perdoar alguém, que eu é que sei quando eu posso amar alguém, que eu é que sei como eu posso cultuar a Cristo. É por isso que o pecado é tão terrível, porque é um ato de rebeldia contra o Criador. É a criatura dizendo ao Criador como ele deve viver e o que ele deve fazer. É por isso que o pecado é tão terrível. Quanto mais nós nos achegamos à luz, mais o nosso pecado fica visível. Você olha para a sua mão e você diz: está limpa. Você vai ao banheiro, lava a mão, você passa álcool em gel, você diz: está limpa. Faz a experiência. Pega a lanterna do celular e põe no seu dedo assim. Você vai ver que, na verdade, a sua unha está suja. Pode fazer essa experiência. Você vai ver. Eu fiz essa experiência. Eu lavei a mão 3 vezes antes de fazer. Mas continuava suja. Porque o nosso problema não é exterior. O nosso problema é interno. Jesus diz que o que contamina o homem não é o que está lá fora. Não é o mundo que contamina o homem. É o homem que cria o mundo e exclui Deus. O pecado surge de dentro de nós. O meio nos ajuda, o meio incentiva, mas no final, o pecado surge de dentro do nosso próprio coração. Esse é o mundo que Jesus vem iluminar. Esse é o mundo que ele é enviado pelo Pai para salvar. De fato, essa é uma má notícia. Dizer que o mundo está em trevas e que nós, naturalmente, fazemos parte dessa sociedade. Isso não é uma boa notícia. É como se você estivesse vivendo e descobrisse que, na verdade, o que você está vivendo é uma grande mentira. Como se você descobrisse a Matrix, né? Lembra do filme? Te desenterrei agora, né? Você descobre que, na verdade, aquela realidade é uma mentira. É o mundo.
que os homens criaram a parte do mundo criado por Deus e da lei de Deus e da vontade de Deus. Essa é uma má notícia, mas existe uma boa notícia. O verso 12 vai dizer o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Sabe qual é a diferença daquele que, ao ver a luz de Cristo, rejeita, e daquele que, ao ver a luz de Cristo, se aproxima dele? A diferença é que, quando você se depara com a luz de Cristo, e você vê as tuas imperfeições, o teu pecado, a tua miséria, em vez de se afastar dele, você se aproxima dele para ser curado, para ser limpo, para ser restaurado. Essa é a grande diferença. Aliás, nós lemos no texto de João 3, que Jesus veio ao mundo não julgar o mundo, mas salvar o mundo, gerar salvação. A luz vem para mostrar o nosso pecado e nos limpar do nosso pecado, nos purificar. A luz não vem simplesmente para nos condenar, porque na verdade, João fala, nós já estamos condenados. Quem não crê já está julgado, ele diz, porque não crê no unigênito do Pai. João 3,36 diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Para estar no mundo, você não precisa fazer nada. É como ser um brasileiro. Você simplesmente nasceu e você é brasileiro. Quando você nasceu, você recebeu uma carteirinha. Cidadania, mundo. Essa é a tua cidadania. Até que Cristo te tire de lá. Esta era a nossa cidadania. Pertencíamos ao mundo, mas um dia Deus agiu na nossa vida, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Veja, nós vivemos no mundo criado por Deus, mas nós não pertencemos mais à sociedade espiritual dos homens que se rebela contra Deus. Nós pertencemos ao reino do Filho de Deus. Essa é a grande boa notícia que o Natal nos traz. De fato, todos quanto o receberam, todos os que se achegam a Cristo, todos os que creem em Jesus como seu Salvador, então, são feitos filhos de Deus. Então, nasceram não da vontade da carne, não do sangue, não da vontade do homem, mas da vontade soberana e graciosa de Deus. É assim, a luz vem iluminar a escuridão. Ela brilha no mundo criado por Deus. O mundo das trevas, os homens em rebeldia contra Deus, rejeitam a luz. Mas graciosamente, Deus faz alguns aqui do meio dessas trevas serem iluminados pelo Evangelho e crerem em Jesus como Salvador. E estes então se tornam filhos de Deus. Pode ser que você que está aqui nessa noite ainda esteja nesse mundo das trevas, nesse mundo dominado pelo pecado, nesse mundo em inimizade contra Deus. Talvez você está aqui, mas você odeia Deus. Talvez você está aqui e odeia o Natal, porque no Natal as pessoas falam de Deus. Mas o chamado para você é: creia em Jesus. Ele veio te salvar na escuridão em que você se encontra, no pecado que você se encontra, na miséria espiritual que você se encontra. Ele veio trazer luz às trevas do teu coração. Esta é a mensagem de esperança, é a boa notícia do Natal. João resume o Evangelho de Jesus a partir dos olhos daqueles que o receberam. E ele diz no verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Veja, só vê a glória de Deus quem crê no Filho. Só vê a glória quem de fato
foi iluminado pelo Filho, quem de fato recebeu o Evangelho do Filho, quem de fato experimenta do Filho, o conhecimento que o Filho traz, a verdade que o Filho traz, é isso que ilumina o nosso coração e faz com que nós possamos ver e contemplar a glória de Deus. Romanos 3, 23 vai dizer: todos pecaram, carecem da glória de Deus. Mas João 1,12 vai dizer: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A glória que foi perdida no pecado, na queda, na escuridão do nosso coração, é restaurada em Jesus Cristo. Paulo dizendo aos Colossenses, ele diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Porque não há nada mais precioso para o homem do que contemplar a glória de Deus. Essa é a finalidade para a qual nós fomos criados. Fomos criados para contemplar a glória de Deus. E contemplando a glória de Deus, o reconhecendo como o único Deus verdadeiro e tendo prazer nele para todo sempre. Esse é o propósito original da criação. Mas o pecado tira isso de nós. O pecado corrompe os nossos caminhos. E nós buscamos a nossa glória, não a glória de Deus. Mas, nesse mundo de trevas em que nós nos encontrávamos, Deus enviou o seu Filho, trazendo luz à escuridão do nosso coração. Quero deixar algumas palavras finais para nós a respeito do Natal, desta boa notícia de que Deus se fez homem, trazendo luz à escuridão. Primeiro, o Natal nos revela o amor de Deus. O amor de Deus. Porque Ele foi capaz de enviar o seu Filho a um lugar que nós não teríamos coragem de sequer visitar com os nossos filhos. Você tem coragem, quando você tira um tempo de férias com a tua família, você escolhe uma cidade, você olha assim, índice de violência e segurança na cidade. Aí você escolhe a cidade que tem o pior índice e você decide ir para lá. Aí dentro daquela cidade você estuda os bairros, as regiões, e você escolhe a pior região, o pior hotel para levar a tua família. Nós não fazemos isso, né? Nós procuramos as melhores cidades, os melhores hotéis, os melhores bairros, as melhores praias. Mas Deus enviou o seu Filho ao pior lugar do mundo, que era o mundo criado pelos homens. O mundo que odiava o Filho, o mundo que mataria o Filho, o mundo que rejeitaria o Filho, o mundo que odiaria o seu Filho. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo como prova do seu amor, como prova do seu amor. Deus nos amou quando nós estávamos em trevas. E aqui eu falo aos crentes. Deus nos amou quando nós estávamos em trevas. Isso deve nos fazer lembrar e guardar no nosso coração de que nós nunca podemos duvidar do amor de Deus. Se você está em Cristo, você nunca deve duvidar do amor de Deus. Independente da circunstância em que você estiver, independente do que está acontecendo na tua vida, independente de quão longe você foi em relação ao pecado, independente de quão longe você foi destruindo a tua vida, independente de enquanto trevas você está, você nunca pode duvidar do amor de Deus se você está em Jesus Cristo, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem as tribulações, nem as cadeias, nem as perseguições, nem principados e potestades, nem os poderes do mal, nada pode nos separar do amor de Deus, nem mesmo a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Ele nos amou, e Ele nos amou quando nós estávamos em trevas. Nunca duvide do amor dEle. Em resposta a esse amor, seja grato. Seja grato. Viva a sua vida em gratidão a tudo aquilo que Deus fez em Jesus Cristo.
O Natal nos lembra que Deus nos ama e nos ama graciosamente, irmãos. Ele não é como um Papai Noel que fica anotando as nossas ações durante o ano, dizendo assim, olha, ponto negativo, vai perder o presente de Natal. Olha, ponto positivo. Deus não faz assim. Nós não podemos barganhar com Deus o amor dele. Nós não podemos comprar o amor de Deus. Nós não podemos trocar presentes com Deus. Nós não podemos oferecer algo a Deus com a intenção de receber algo em troca dele. Não é assim a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus é a relação de quem recebe graciosamente o amor dele, quando não merecíamos. Portanto, queridos, a nossa vida cristã é por conta de tudo aquilo que ele já fez, que eu obedeço. É por conta do que ele fez em Jesus, que eu amo o próximo. É por conta do que ele fez, revelando Cristo ao meu coração em trevas, que agora eu busco viver para ele. Não é para receber algo dele. Não é para ter as bênçãos dele. Eu não faço para ter. Eu faço porque eu já recebi. Essa é a boa notícia. E é assim que a vida cristã funciona. Você não toca para receber a bênção dele. Você não dá dízimo para receber a bênção dele. Você não vem à igreja simplesmente para receber a bênção dele. Você vem porque ele te salvou. Você toca porque ele é o teu Senhor. Você oferece o dízimo porque ele ofereceu o próprio Filho. É por conta disso. Nós só ofertamos porque ele já nos deu tudo o que ele tinha em Cristo Jesus. Natal nos lembra e revela o grande amor de Deus. Mas o Natal também revela o seu poder. Poder que é capaz de iluminar as trevas do nosso coração. Não há coração sombrio que não possa ser iluminado pelo Evangelho em Jesus Cristo. Não há coração perverso que não possa ser tocado por Jesus. Sabe como é que nós sabemos disso? Porque ele iluminou o nosso próprio coração. E se ele iluminou o nosso próprio coração, as trevas do nosso próprio coração, ele é capaz de iluminar o coração do mais terrível dos homens. Isso deve ter uma implicação para nós como igreja. A nossa tarefa é levar a tocha do Evangelho até que todos os povos sejam iluminados pelo conhecimento de Cristo Jesus. A tarefa da igreja é esta, queridos. Deus concedeu esta tarefa a nós. São as nossas mãos, os nossos recursos, as nossas bocas, os nossos filhos, quem vão levar o Evangelho e nós mesmos, o Evangelho até os confins da terra, do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Nós recebemos esta tarefa, nós que fomos iluminados por Cristo, levamos a luz que um dia alcançou o nosso próprio coração, aqueles que ainda estão em trevas. Não desperdice a tarefa que Deus deu. Não viva a sua vida apenas construindo um império terreno, uma família terrena, um conforto terreno. Há mais para você do que isso. Deus te chama a proclamar o Evangelho por todo o mundo, a plantar igrejas, a enviar missionários, a orar por missionários, a despertar o teu coração para uma realidade que é muito maior do que esta. O Natal nos lembra deste grande poder de Deus. Mas o Natal também tem a ver com a nossa santidade. Quando a gente observa que Jesus é a luz que traz entendimento a nós, que traz comunhão com Deus, nós percebemos, quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais percebemos que somos grandes pecadores. E não porque você está pecando mais, é porque você está chegando mais perto da luz. Ela vai revelando mais as imperfeições. Não é assim? O mercado de TV e de produção de vídeos sofreu muito com a transformação para a imagem digital. E agora, 4K, 8K, eles enxergam até os nossos poros do rosto. Haja maquiagem para isso, não é? Quanto maior
a resolução, mais claro ficam as nossas imperfeições. Quanto melhor for a lente, mais claro ficam as nossas imperfeições. Nós nos achegamos a Deus, nós percebemos que somos grandes pecadores, mas ao mesmo tempo, nós percebemos que Jesus é um grande Salvador. Grandes pecadores precisam de um grande Salvador. E é isso que Ele é. Jesus é um grande Salvador. Ele viveu entre nós. Ele morreu numa cruz. Ele foi odiado e crucificado numa cruz pelos homens. Mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. E Ele concede vida e luz a todo aquele que nele crê. E aqui eu quero deixar uma última palavra a você que está aqui e que continua vivendo nas trevas. É melhor saber a sua condição real do que viver enganado, do que viver achando que você vive no mundo de luz. É melhor saber que você está em trevas. É melhor saber que a ira de Deus está em você. Mas é melhor saber que se você crê em Cristo, você vai ser salvo e vai ser transformado. Então, Ele mostra o teu pecado, a tua miséria, mas Ele faz isso para te salvar. Venha a Cristo, venha com os teus pecados, venha com as tuas imperfeições, venha a Cristo. A mesma luz que mostra isso também te purifica e transforma a tua vida. E mais do que isso, te faz ser filho de Deus. Esse é o convite do Natal. Esta é a boa notícia do Natal. Se você que está aqui tem vivido longe de Cristo, esta é a chamada dele para você. Independente se você frequenta a igreja, independente se você tem algum tipo de conhecimento de Deus, se você não crê em Jesus, se você não tem noção dos teus pecados, se você não percebe que a ira de Deus está sobre você, então você está vivendo no engano do mundo de trevas. E só a luz do Evangelho pode te resgatar dessa situação. Jovem, adolescente que está aqui, olhe para Jesus. Porque o Natal é a boa notícia de que Deus se fez homem para iluminar o nosso coração em trevas. Vamos orar. Senhor Deus, é com esta boa notícia que nós queremos orar a Ti e Te agradecer. Porque o Senhor iluminou o nosso coração em Cristo. O Evangelho raiou em nossas vidas. Isso mudou a nossa realidade. Bendito seja o Teu nome. A nossa oração é que o Senhor continue usando as nossas vidas como mensageiros de uma luz que não é nossa, mas da verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Para que muitos creiam no Filho, sejam salvos e vejam a Tua glória, a Tua grande e majestade e glória. Essa é a nossa oração, no nome do Teu Filho, a palavra eterna. Amém. Amém. Convido aqueles que puderem a se colocar de pé. Nós vamos entoar o louvor Noite Santa.
estou junto a nosso homem Deus, para limpar a nossa culpa, fez-se propiciatório que a nós abre os céus. O mundo inteiro vibra de esperança na noite em que nos dá um Salvador. De joelhos povos aguarda nova aliança. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Natal, Natal, nasceu o Redentor. O Redentor remiu qualquer agravo, a terra é livre, se abriu já o céu. Torna, irmão, quem antes era escravo, rompe as algemas de quem era réu. A Cristo trazem corações abertos, nasce ele, sofre, morre ao fim por nós. Ergue-te, povo, e canta que és liberto. Natal, Natal, ergue alto a tua voz. Natal, Natal, ergue alto tua voz. Ajoelhai. Ajoelhai, ouvi a voz dos anjos. Natal, Natal, nasceu o Redentor. Natal, Natal, nasceu o Redentor. E a esse Redentor nós rendemos toda a honra e toda a glória. Nós não temos coincidência num culto de adoração. Nós temos Deus confirmando e revelando a sua palavra. E o último louvor agora é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, conforme os textos que nós recebemos a palavra do Senhor nessa noite. Porque dele,
glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Só as nossas vozes. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Amém. A igreja pode sentar. Nossa gratidão a todos os nossos convidados. Tenho uma relação aqui com alguns nomes, eu estou com medo de cometer pecado. Mas eu quero, de todo o coração, agradecer pela vida do presbítero Jonas. Até domingo estava bem enfermo. Fomos visitá-lo e ele havia sentido algumas dores após a cirurgia. Eu não esperava vê-lo hoje aqui. Confesso que fiquei alegre e agradecido. E agradeço à igreja que tem orado por ele. Agradeço a todos os convidados. Muito, muito obrigado. Gente que veio do outro lado do Atlântico. Gente que veio da América do Norte. Muito obrigado. Nos alegra muito o coração. Gente que veio de São Paulo, gente que veio de Jacareí, gente que veio de São José, que coisa boa. Gente que veio do Rio, gente que veio de Brasília. A casa está linda. Muito obrigado. Muito obrigado. Aceite nossa profunda gratidão, porque você veio adorar o Rei dos Reis. Quero agradecer o Ministério de Sociabilidade. Não sei se você consegue ler o que está escrito aqui. Lembram da mensagem que o pastor Vinícius trouxe? Leve a luz. Desde o início de dezembro que estamos trabalhando esta ideia de que Natal é luz. Leve a luz, a verdadeira luz que nasceu ao mundo, que nasceu para a nossa realidade. Leve a luz. Fique em pé, por gentileza, por favor. Muito obrigado mesmo por sua presença. Obrigado aos convidados, muito obrigado. Muito obrigado. Quero orar e agradecer a Deus por sua vida. Senhor nosso Deus, o Senhor sabe do contentamento
da alegria do nosso coração por todo o investimento que aconteceu neste culto. Os ensaios que aconteceram desde agosto, o investimento das famílias, muito obrigado. Quero te louvar pelo Ministério de Sociabilidade e de Música, o investimento que eles fizeram. Quero te agradecer pelo Sarah Kallen, o investimento que eles fizeram. Quero agradecer pelos convidados, ó Deus, que apesar da noite mais curta de ontem para hoje, se dispuseram a vir adorar o Senhor, o Rei dos Reis. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Muito obrigado pelas famílias que se juntam nesta época para reconhecer tua bondade e misericórdia ao nos visitar. Muito obrigado. Abençoe, ó Deus querido, todos que estão presentes, as famílias representadas, aqueles que queriam estar aqui e não puderam por conta de trabalho, de viagem, que o Senhor igualmente os abençoe. Abençoe os enfermos e obrigado por aqueles que o Senhor recuperou e restaurou. Muito obrigado. Aceite, por favor, o nosso louvor e gratidão. Em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe e abençoe a tua casa e que Ele traga paz para os teus relacionamentos e que jamais falte pão à tua mesa ou paz ao teu coração. O Senhor te fortaleça e te abençoe onde Ele te colocou. O Senhor te use como um canal de bênçãos para que outros conheçam Jesus através de sua vida, do seu testemunho. Deus te fortaleça e abençoe a tua fé. O Senhor responda as tuas orações e aceite o teu louvor. O Senhor nosso Deus esteja presente em sua vida e que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, irmãos.